Jovem Pan News, eleições 2024. E tem pesquisa nova saindo do forno aqui na disputa à capital do estado. Dessa vez, a pesquisa Linear Plural mostrou Eduardo Pimentel na liderança e 3 candidatos empatados em segundo lugar. Bia. Esse levantamento, então, aponta Eduardo Pimentel com 31,3% das intenções de voto. Na sequência, outros 3 candidatos aparecem com empate técnico. É um cenário que a gente já tem visto nos últimos levantamentos. Luciano Dutti, do PSB, com 12,84%. Neile Prevot, do União Brasil, e Roberto Requião, do Mobiliza, com 10,6% cada um. Na quarta posição desse posicionamento, desse levantamento das intenções de voto, Luizão Goulart, do Solidariedade, tem 6,36% das intenções de voto. Cristina Grêmio, do PMB, tem 4,86%. A Maria Vitória, do PP, aparece nas intenções de voto de 3,24% dos entrevistados. A professora Andréa Caldas, do PSOL, tem 1,37%. Felipe Bombardelli, do PCO, tem 0,62%. E Samuel de Matos, do PSTU, tem 0,37% das intenções de votos. Os indecisos chegam a 10,97% e 6,87% dos eleitores disseram que pretendem votar em branco ou ainda anular. Já naquela pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são citados para os entrevistados, Eduardo Pimentel aparece ainda liderando com 24,44% das intenções de voto. Na sequência, Luciano Dutti tem 8,6%, seguido por Neile Prevot com 5,86%. Requião soma 4,49% e Cristina Grêmio 3,37%. Luizão Goulart chega a quase 3%, Maria Vitória pouco mais de 1%, Andréa Caldas, Felipe Bombardelli menos de 1%. Ainda na pesquisa em que os nomes não são divulgados para os eleitores, 48% não souberam apontar um candidato em que poderiam votar ou preferiram não responder. Esses são os pontos aí relacionados à intenção de voto, Mark, e também daqui a pouco temos os dados de rejeição, mas eu passo já para o comentário. É isso, vamos lá. A pesquisa consolida o cenário que nós já temos diante de outros institutos, ou seja, de segundo turno em Curitiba, e a campanha de Eduardo Pimentel começa a compreender que se tiver arrancada, porque muita gente ligada a ele não acredita em primeiro turno, tem que ser agora, tem que começar a crescer agora, que a campanha já está na rua, para poder sonhar com o primeiro turno, o que na minha opinião é muito difícil. O cenário está bem consolidado. E a briga intestinal para saber quem vai com ele para o segundo turno. Você vê ali tudo embolado, né? A esquerda bem dividida, né? Aliás, como se fosse uma laranja dividida ao meio. Metade com Requião, metade com Dutti, e o Neile Prevot tentando ali algum lugar ao sol, Pedroso. E essa pesquisa, como você já bem frisou, Marco, ela não trouxe nenhuma grande novidade. Ela reforça tudo que a gente já vem trazendo. E eu convido quem nos escuta, quem nos assiste, a entender justamente isso. O mais importante do que as pesquisas individuais é entender o movimento, entender? Né? Se eles falam que pesquisas são fotos, é entender o filminho. O filminho está mostrando que, nesse momento, o eleitor curitibano segue bastante em dúvida, ainda não decidiu o seu voto, e aqueles que já têm uma posição, já enxergam naqueles que querem votar, ainda estão ali bem divididos. Você tem aqueles que apoiam o candidato, né, oficial, a sucessão do Palácio 29 de Março, a Prefeitura de Curitiba, que tem o apoio do governador, e esses números marcam justamente o crescimento que ele pode ter ali a partir da primeira semana de horário eleitoral gratuito. A gente não pode esquecer que isso ajudou, talvez, a ter esse salto, esse descolamento. Agora, os outros candidatos não conseguiram aproveitar da mesma maneira. Você não percebe um crescimento nem na candidatura do Luciano Dutti, nem do Neile Prevot. Pelo contrário, aqueles eleitores que não votam no candidato da situação ainda estão muito divididos. Mas é comum, né? Ali na reta final, esses candidatos, você tem ali um que acaba disparando e consolidando esses votos, principalmente quando as pessoas tentam enxergar quem é mais viável no eventual segundo turno. Mas tem gente com dor de cotovelo com essas pesquisas, isso tem. Tem, o pessoal da esquerda está preocupado, inclusive, até porque é o seguinte, muito se fala da rejeição, a Bia trará os dados, mas você vai perceber que é o seguinte, mesmo com maior rejeição, Requião ainda é viável para ir ao segundo turno. E é isso que preocupa ali a turma do Luciano Dutti. Bia, os números. Roberto Requião aparece com o maior índice de rejeição entre os eleitores de Curitiba, com 31,92% dos ouvidos que disseram que não votariam no ex-prefeito. Luciano Dutti tem a segunda maior rejeição, com 10,22%. Na sequência, Maria Vitória e Neile Prevot, com 7,48% cada. Eduardo Pimentel tem o 4,74% de rejeição. Cristina Grêmio e Andréa Caldas, 2,12%. Luizão Goulart tem 1,87% de rejeição. Samuel de Matos tem 1,75%. E
Felipe Bombardelli, 1,37%. Indecisos também na pergunta sobre a rejeição chegam a 19,45%, já quem ainda insiste que vai votar de forma ali nula ou com o voto branco chegam a 9,48%. Essa pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de setembro, 801 pessoas foram ouvidas, a margem de erro é de 3,46 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral. No dia 1º de setembro foi feito esse registro sob o número de PR-00690/2024, Uma situação interessante também de observar, Pedroso, é que essa pesquisa foi encomendada por um portal com forte viés editorial de esquerda. E eu estou falando isso porque não que ela seja menos confiável ou mais confiável, né? O Instituto segue as regras ali da lei, mas porque muitas pessoas gostam de saber quem contratou a pesquisa, né? Então, nesse caso, os números são do portal Plural, que tem linha editorial de esquerda, portal comandado lá pelo Galindo. Para quem gosta de teoria da conspiração, e eu conheço alguns membros de uma esquerda que se entende mais revolucionária, que ficam acusando as grandes empresas de comunicação de serem ali golpistas, esse alerta que você faz de que esses dados são apresentados pelo Plural, comandado ali pelo Galindo, que justamente tem esse viés bastante evidente, de pender mais ali para canhota, é importante, Marco. Ele está mostrando justamente que um percentual muito maior de eleitores tem uma simpatia com uma centro-direita e não necessariamente com esse voto mais de centro-esquerda ou de esquerda. E é isso. Para avaliar a rejeição, Pedro, tua avaliação? A rejeição se consolida, o Requião ele é o mais conhecido, então por isso que ele tem justamente índices tão altos de rejeição. Agora, os outros candidatos precisam trabalhar essa rejeição para que de fato consigam capturar os votos dele. O que ainda não aconteceu, as campanhas devem começar a baixar a borduna, usando um termo talvez do ex-governador, agora, depois do 7 de setembro, apresentar as armas. Aliás, tem marqueteiros novos sendo sondados aí pelo mercado. Deveremos ter novidades nessa área em breve. As semanas finais de eleição do primeiro turno deverão ser animadas aqui em Curitiba. Agora, 7h46. Repita. 7h46, rápido intervalo comercial na internet. A gente segue na live.